que também já tem quase, na verdade, tem 9 anos que eu já trabalho lá na Fundação como pesquisador. E eu vou compartilhar aqui hoje com vocês algumas discussões sobre produção das estatísticas e trazer também esses indicadores, essas principais fontes aqui. Claro que é um tema bastante grande, né? Falar de estatísticas demográficas, socioeconômicas e ambientais de Minas Gerais, mas eu acabei elencando alguns indicadores e fontes que têm informações novas, por exemplo, e, claro, trazendo isso para Minas Gerais, tá? Eu queria começar aqui compartilhando uma tela. Então, eu vou compartilhar a janela. E aí, com essa temática de hoje, do Papo SPEG. Na verdade, assim, até para trazer esse olhar que a gente tem aqui, né, para essa temática, sempre quando a gente tem alguma fala, né, principalmente os economistas em si, vai dar alguma entrevista, sempre está trazendo, na verdade, algum dado ali na sua fala para corroborar ali alguma. Aí parece que Tá tá mudo, mudo. é isso que eu ia falar, tá mudo. Sem Pois sem é. perceber, você deve ter Agora clicado. voltou. Só um minuto. Voltou. Voltou? Voltou. Tá. Mas a partir do momento que eu comecei a compartilhar, que deve ter mutado, né? Ou não? Foi. Quando você começou a falar da motivação. Ah, perfeito. Tá, então eu vou só retomar aqui, que eu estava tentando trazer um exemplo que sempre quando a gente vê, né, alguma entrevista, alguma fala de um economista, sempre tem algum dado que ele vai trazer na sua fala, na sua argumentação para corroborar ali as ideias, mas a gente acaba usando esses dados também nas nossas análises, nos nossos projetos de pesquisa, mas existe uma outra ótica que não de usuário dos dados ali, mas para produção desses dados. Então, é esse um ponto que eu gostaria de trazer aqui hoje nessa apresentação em si. E uma das motivações, né, para começar a pensar em falar da importância em si dessas estatísticas e desse exercício de mensurar, na verdade, a gente pode trazer como um exemplo a necessidade ou a atividade de mensurar, por exemplo, uma renda de uma família, né, e mensurar qual que é a quantidade de pessoas dentro dessa família, e ali eu consigo sintetizar uma estatística de renda média domiciliar. E aí, com isso, com uma outra métrica que separa para mim qual que é ali um limiar de classificação dessa família, se está em uma situação de pobreza ou não, que são ali as linhas de pobreza, eu consigo sintetizar um outro indicador, que é essa proporção de pessoas em situação de pobreza. E, consequentemente, eu posso pensar um pouco mais sobre qual é esse percentual, né? Se esse percentual for alto em si, eu preciso pensar em determinadas ações para tentar mitigar isso. Mas o ponto principal é que se eu não começasse a mensurar a renda dessas pessoas, eu não conseguiria nem mesmo calcular qual que seria essa proporção de pessoas em situação de pobreza. Consequentemente, eu nem pensaria em determinado política ou determinado programa para tentar resolver ou mitigar essas situações. Então, existe um determinado caminho, né, que se a gente não mensura ali, na verdade, a gente não visualiza o problema e, consequentemente, você nem pensa sobre esse problema. Então, sempre quando eu vou falar da importância da produção dos dados, existe essa linha em que eu tenho ali uma produção de um valor, né, de um dado que está ali com um significado em si e que ele vai retratar realidades. Então, o objetivo dos dados em si é essa que é uma das nossas motivações aqui, é trazer, na verdade, esse caminho de que eu consigo retratar realidades.
A partir do momento que eu retrato as realidades, eu posso pensar sobre elas. Então, se eu penso sobre elas, e não necessariamente eu posso fazer alguma coisa, né? Eu posso fazer uma política sobre isso, ou não fazer também é uma política, a outra ponta é exatamente essa de que eu posso tomar alguma ação e aí sim tentar mitigar ou tentar resolver esse problema. Então, desde o dado a esse retrato da realidade, até esse pensar sobre e até essa ação, é essa linha que vai nos trazer, na verdade, essa justificativa do porquê produzir esses dados e para onde eles estão. Então, é bastante interessante pensar nessa linha de transição do que seria dessa constituição, dessa criação de informação para algo que vai ser até uma ação. Tá? Então, qual que é o objetivo das estatísticas? Retratar a realidade. E aí a gente acaba trazendo o termo pública, né, e falar da estatística pública, nesse sentido de que a gente está produzindo determinadas informações para pensar em problemas públicos. Então, essa é uma outra linha que a gente precisa traçar aqui e que vai ser importante para a gente ao pensar nessas estatísticas. E essa é uma frase que eu adoro, eu sempre repito com todos os meus alunos, é que as estatísticas elas permitem conhecer essas realidades, que realidades que são às vezes distantes, né? Então a gente ali como pesquisador às vezes só tem contato, na verdade, com esse conjunto de dados, não está ali evidenciando aquele fenômeno em si, vivenciando aquele fenômeno, mas com essas informações eu consigo ali ter alguma aproximação desse problema. E aí quando elas são conhecidas, né, se tornam pensáveis e consequentemente potencialmente governáveis. Mas um ponto interessante que também eu gostaria de trazer para vocês é que, principalmente sobre o contexto, né, que a gente vive hoje, que é um contexto de uma quantidade de informações sendo produzidas, é também um contexto de fake news, né, em que a gente realmente precisa tentar entender a confiabilidade dessas informações, a credibilidade dessas fontes quando são verificadas. E no mundo das estatísticas isso não vai ser diferente. Então a gente também já teve experiências de publicação de dados e determinados políticos questionarem a própria metodologia dos dados em si. Então, dentro desse contexto, cada vez mais é importante a gente ter determinados órgãos que têm ali, dentro do seu corpo técnico, essa responsabilidade de produzir essas informações com credibilidade e seguindo metodologias rígidas, estatísticas, éticas, e que não sofra, na verdade, essas interferências. Então, reforça, na verdade, um papel, por exemplo, como o do IBGE, que é, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o órgão produtor oficial das informações do Brasil. Então, o termo oficial também ele vai ser usado nesse sentido de termos, na verdade, determinados órgãos que são responsáveis por essa produção. Em Minas Gerais, a gente tem, na verdade, a Fundação João Pinheiro, que tem esse papel guardado ali as respectivas, né, comparações com o próprio IBGE, mas é como se fosse o nosso IBGE aqui de Minas Gerais, produzindo as informações para Minas. E isso, né, forma, na verdade, esse sistema de estatística. Então, as instituições, na verdade, estão aí para garantir essas informações de forma confiável, isenta, suficientemente oportuna para essas necessidades dos usuários. E é interessante pensar nesse oportuno é que sempre a gente quer, né, os dados mais próximos daquilo que o fenômeno está acontecendo. Então, eu mensuro ele e quero ele o mais breve, né, possível, quando é possível. Mas existem outras informações aqui das necessidades dos usuários, ou até mesmo algo que a gente chama de relevância das estatísticas, em que elas, na verdade, podem mudar ao longo do tempo. Então, não se falava ou não se acompanhava nos últimos anos a taxa de vacinação infantil, por exemplo, mas é algo que voltou a ser relevante investigar e ver, acompanhar essa estatística por causa de determinados movimentos anti-vacina. Então, esse é um exemplo de estatísticas que
ganham relevância e aí a gente está ali produzindo para fornecer essas informações e fomentar as outras análises. E, lá no futuro, pensar alguma política, algum programa para reverter determinadas situações. Tá? Então, o sistema estatístico vai ser importante para isso, principalmente nesse contexto de fake news se torna cada vez mais relevante. E um outro ponto que a gente tem que dizer aqui, para eu entrar efetivamente no segundo bloco, que é falar mais específico dessas estatísticas, é pensar que a gente tem, na verdade, um conjunto de formas, né, de produzir essas estatísticas. Então, a gente classifica isso como fontes de dados, na verdade. Então, quando você tem ali a necessidade, né, ou até mesmo os recursos para isso, de investigar todas as unidades informantes, então, se você tem uma necessidade de conhecer todas as características dos estabelecimentos agropecuários do país como um todo, e você investiga isso, você tem um censo agropecuário. Se você tem ali a necessidade de conhecer, né, todos os domicílios, todas as características das pessoas e visita todos os domicílios do país, a gente tem os nossos chamados censos demográficos. Mas existem muitos custos envolvidos nisso, então determinadas técnicas estatísticas da amostragem é utilizada, e aí a gente tem uma outra fonte, que são as nossas pesquisas amostrais, que ali, desenhadas para ter determinadas representatividades, conseguem captar determinadas informações que em um censo seria com um custo muito grande. Além disso, a gente tem um conjunto de dados que são chamados registros administrativos, que são, na verdade, aqueles registros que foram criados como uma forma de controle ou como uma forma de coletar alguma informação de um programa ou para possíveis beneficiários de um programa, como é o CadÚnico, ou simplesmente por esse controle por questões trabalhistas, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que é a RAIS, ou até mesmo por controle fiscal, que é o caso das notas fiscais eletrônicas. E com isso, na verdade, você tem um conjunto de dados e você muda ali o fim dele, que ele não foi construído para fins estatísticos, mas aí você pode utilizá-lo para sintetizar alguns indicadores. Então, a gente tem os registros administrativos. E uma outra fonte que acabou sendo utilizado esse termo em si, mas ele é muito mais do que simplesmente Big Data, que são todos os outros dados que são registrados como de sensores, de GPS, de telefonia, que acabaram englobando ali, que tem esse potencial, mas que hoje eles ainda não são efetivamente usados na produção das estatísticas oficiais. Até temos algumas iniciativas experimentais, como, por exemplo, web scraping de preços de passagens e de hotelaria, que aí acabam sendo usados em determinados índices de preço, mas isso ainda é muito incipiente desse potencial. Então, existe muito um campo de pesquisa específico para tentar identificar qual que é realmente o potencial dessas bases de dados para a produção de estatísticas oficiais. Dito isso sobre as fontes, eu acho também interessante comentar com vocês um pouco dessa trajetória da produção dos dados em si, porque a gente pode, como eu falei para vocês, existem, né, essas discussões de relevância da informação, que pode ganhar, né, um maior destaque em determinados períodos ou não, mas quando a gente vai pensar nessa trajetória, a gente começou, na verdade, a produzir informações, né, os exemplos mais remotos que a gente encontra para efetivamente fazer alguma coisa em termos de política são os exemplos, por exemplo, da criação da necessidade de mensurar o número de homens para que eu pudesse mandá-los para a guerra. Então, por fins bélicos ali, eu tinha o interesse de conhecer totais de população. Assim. E tudo também começa muito com os registros paroquiais, na verdade, com os números de nascimentos ali, dos números, na verdade, dos batizados, os casamentos ali também. Então, inícios dos registros que a gente tem, eles começam muito, na verdade, com os dados de população em si, das relações comerciais exteriores, então comércio exterior também é uma base de dados, são dados, né, tipos de dados, na verdade, que se gerou bastante necessidade. Esse que vocês estão vendo aqui, na verdade, é só um exemplo em si para países avançados.
em que ali, por exemplo, nos anos de 1940, 1970, que a gente tem ali o avanço da macroeconomia, então as estatísticas das contas nacionais, então é ali que começa a mensuração do PIB em si. Outras estatísticas, né, que vão aparecer principalmente com o advento ali da estruturação do Estado do Bem-Estar Social e começar a discutir direitos sociais, então as informações sobre educação, informações sobre saúde da população. Esse é um outro momento que vai emergir ali as relevâncias de produzir dados sociais e querer conhecer essas características das populações. A gente tem um avanço depois disso da agenda internacional, na verdade, das discussões ambientais, os objetivos de desenvolvimento sustentável, e com isso ali os indicadores ambientais começam a surgir, a necessidade de ter sistematização desses dados, e a evolução mais recente que a gente tem, que é chamada de estatísticas identitárias, ou a gente pensar, na verdade, produção das estatísticas para grupos específicos, que é para você começar a conhecer cada vez mais grupos desagregados da sua população. Então, se você, por exemplo, a gente está num processo de envelhecimento da população, então conhecer qual é realmente essa composição da população com maior de 60 anos, né, das pessoas idosas, e como é que fica, na verdade, a distribuição dessa população ali dentro, e dos tipos, né, de serviços que a gente vai demandar para esse tipo de população em si, e provavelmente reduzir tipos de serviços que hoje a gente tem com populações mais jovens, né, com crianças, por exemplo. Então, isso é um dos tipos de grupos que a gente está interessado ali, além das discussões de gênero, de sexo, das questões de orientação sexual, outros tópicos que também estão ali dentro, da questão de cor ou raça, da população negra, da pessoa com deficiência. Então, são esses tipos de estatísticas que estão nessa última onda, se a gente for pensar assim, sobre produção de estatísticas, tá? E aí, com isso, eu vou entrar no nosso na segunda parte da nossa discussão hoje, que é destacar algumas dessas estatísticas, né, estatísticas desses campos que eu mostrei para vocês aqui dessa evolução, que eu acabei elencando, tá? Eu só coloquei esse outro slide aqui, que, na verdade, o que a gente mais tem de discussão, qual que é os nossos, se for nos questionar, né? Qual que é os desafios que a gente tem hoje para produzir um dado? A gente sempre quer um dado mais rápido, né? Então, com o tempo cada vez mais reduzido. As desagregações geográficas, né? Então, conhecer, na verdade, Minas é uma coisa, mas eu conhecer, na verdade, o norte e o nordeste de Minas é outra realidade, conhecer o sul de Minas é outra coisa, conhecer a região metropolitana de Belo Horizonte tem outras informações, outras características, então querer dados recentes e desagregados por essas áreas é algo que também é sempre um desafio, além da gente estar sempre fazendo discussões de melhoria de qualidade das informações, né? Nem sempre, quando a gente tem principalmente informantes que são municípios, né? Então, é alguém dentro de uma prefeitura que fornece aquele dado. Então, isso a gente ainda tem alguns desafios de muitos missings, né? De muitos valores ausentes das informações que são prestadas para determinados tipos de informantes. Então, o acompanhamento e a tentativa de melhora dessas informações é algo que ainda é desafiante dentro da produção das estatísticas. Eu vou. Ah, tá. E só para fazer uma pequena propaganda aqui agora da própria Fundação João Pinheiro. Então, a gente está ali, né? E aí eu vou entrar efetivamente agora nos dados, que tem aí essa atribuição por lei de coordenar esse Sistema Estadual de Estatística de Minas Gerais. A gente produz ali estatísticas econômicas, sociais, demográficas e ambientais para o Estado. A gente usa majoritariamente as informações que vêm do IBGE e alguns registros administrativos. A Fundação já foi um órgão produtor de estatísticas primárias, hoje isso se rompeu, e aí a gente acaba tendo uma especialidade maior, na verdade, na produção de dados que a gente chama de sistema síntese, né? A gente junta um conjunto amplo de informações e aí a gente produz esses dados, como o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, a Lei Robin Hood, a própria produção interna do PIB, interna bruta, né? O próprio PIB, matriz insumo produto.
E não só produzindo dados para Minas Gerais, mas a gente também acaba produzindo dados nacionalmente para todos os municípios, dos 5.570 municípios do Brasil, que é o caso da produção do IDHM 2022, que atualmente a gente está em preparação para produzir esse dado, e o déficit habitacional da mesma forma, aguardando aí a divulgação de alguns dados do Censo Demográfico de 2022. Eu vou trocar minha tela aqui agora. Vocês devem visualizar, na verdade, uma página chamada Panorama. O que acontece? Dentro dessas 4, né, linhas de fontes que eu descrevi para vocês, o censo demográfico, sem dúvida, é a principal fonte das informações municipais. Então, é com o censo que a gente vai conseguir retratar efetivamente essas realidades de municípios. Então, o que eu gostaria e o que eu destaco aqui hoje para vocês dos dados dessa primeira parte ali da evolução dos dados, que é dos dados demográficos, é pensar no que a gente já tem agora disponível para o Censo Demográfico de 2022. O IBGE, na verdade, ele tem a obrigação legal de produzir o censo demográfico de 10 em 10 anos. A gente teve aí esse atraso de 2 anos relacionados, né, tanto por questão de pandemia, como questões também de recursos, mas acabou acontecendo. E as divulgações do censo, elas estão fatiadas, elas vão saindo ao longo do tempo. E, por exemplo, a última informação que a gente teve disponível foi a informação de alfabetização. Então, eu vou escolher aqui. E aí, para dizer para vocês, toda a divulgação do censo está acontecendo nesse endereço, que é do censo2022.ibge.gov.br. Nele vocês vão encontrar essas informações, a primeira página, que vai fazer esse resumo ali, na verdade, com as informações que já estão disponíveis. E à medida que eles estão divulgando, eles estão colocando esses painéis aqui, tá? Então, a informação básica que a gente tem, na verdade, aí deixa eu colocar só Minas Gerais. Aqui vocês estão vendo a população do Brasil, 203 milhões. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar que Minas é sempre ali 8, 10% do Brasil. Então, aqui a nossa população é de 20 milhões, na verdade, que foi enumerada ali no ano de 2022. Essas informações vão estar, né, desagregadas para os nossos 853 municípios. A gente vai ter os tipos de informação aqui da abertura desses dados, na verdade, por sexo e idade. Então, é aqui que a gente conhece, na verdade, características demográficas da nossa população. Então, a pirâmide etária, por exemplo, é uma pirâmide que está alargando aqui, na verdade, o seu topo, né? Então, cada vez mais identificando ali o processo de envelhecimento da população. A gente trabalha dentro do IBGE com a desagregação de cor ou raça em branca, preta, amarela, parda e indígena. Então, a gente tem também essa mensuração para Minas Gerais e para cada um dos municípios. A abertura por sexo, esse último dado, né, que é da alfabetização e das pessoas também não alfabetizadas, a gente está numa taxa de 5,85%, vem reduzindo, mas, na verdade, assim, e aí isso é algo já, né, conhecido, assim, é um fenômeno conhecido, na verdade, que a gente está melhorando, na verdade, a nossa alfabetização, mas, na verdade, é por causa da mortalidade, na verdade, das pessoas mais velhas, que são as pessoas não alfabetizadas, né, porque eles estão morrendo, na verdade, que a gente está alfabetizando mais. Então, essa é uma outra característica. E aqui, então, a gente entra, na verdade, então, até esse momento que eu falei da pirâmide, eu estava falando das estatísticas demográficas. Quando eu começo a falar de alfabetização e trago essa outra informação que a gente chama de características dos domicílios, que são informações de saneamento. Então, se aquele domicílio ele tem acesso ali à rede geral de água, à rede geral de esgoto, se tem coleta seletiva de lixo. Então, essas são informações de saneamento. As informações de população indígena, que é uma desagregação do que a gente já tem aqui com outras informações. E uma novidade, e é algo interessante também para pesquisar, é pensar, na verdade, na população quilombola, que essa é a primeira vez que a gente tem, num censo, a investigação sobre esse tipo de população. Então, é um dado extremamente novo. E aí a gente pode começar a ir para mapas, na verdade, para visualizar um pouco essas informações. Então, nessa aba de mapas, a gente vai encontrar, vou colocar Minas Gerais aqui. Na verdade, vou colocar os municípios.
e vou para todos os municípios aqui. E aí todas essas informações que eu listei ali para vocês, com mais alguns outros indicadores. Então, por exemplo, dentro da área da demografia, né, a gente fala da população residente, o nosso total, a principal informação. A gente pode falar de densidade demográfica, qual que é a taxa de crescimento, a razão de sexo, né, que é essa relação de número de homens com número de mulheres. E isso, na verdade, quando naturalmente, na verdade, nascem mais homens do que mulheres, mas, na verdade, quando a gente tem com idades mais avançadas, os homens morrem primeiro, então, na verdade, isso muda, né, a partir ali dos 60 anos. Vamos ter informações dos domicílios, que é o que eu mencionei para vocês, cor ou raça, educação e essa informação de quilombolas, que eu vou colocar aqui, população quilombola, e a gente vai ver essas distribuição dessa população em Minas Gerais. Também vamos ter das populações indígenas, que está localizada aqui. E um dado bastante interessante, que também é um pouco, que a gente poderia até classificar um pouco como Big Data aqui, que foi pela primeira vez, todos os domicílios investigados pelo censo foram coletadas as coordenadas geográficas. Então, a gente vai ter, eu vou colocar aqui, total de espécies. Vamos colocar lá o coração eucarístico, para a gente achar a PUC. Coração eucarístico. Tem um coração eucarístico em Pato de Minas. Aqui, região noroeste de Belo Horizonte. A PUC, né, está aqui. Como são pontos essas informações, aqui a gente está vendo eles agregados, tá? Então, cada quadradinho desse aqui, ele está acumulando, na verdade, aqui é classificação de endereços. Então, eu tenho, na verdade, total de domicílios ali, eu tenho estabelecimento de saúde, estabelecimento de ensino. Então, a PUC, por exemplo, ela tem que estar classificada. Tem um pontinho aqui da PUC. Vocês vão ver que vão ter, aqui está como estabelecimento de ensino, e ela também está como estabelecimento religioso aqui. Cada um desses pontinhos, os amarelos, na verdade, são os nossos domicílios particulares. Vai ter, né, alguma coisa de precisão, vocês vão ver aqui que tem algum pontinho que cai aqui, mas isso aí é uma coisa da qualidade da informação. Mas isso é um dado extremamente novo que a gente tem, que tem o potencial de ser explorado aí em termos de pesquisa. Então, imagine, por exemplo, na questão lá de Porto Alegre, para a gente conhecer, na verdade, áreas que foram afetadas pelo que está acontecendo lá. Então, essas informações são riquíssimas também para pensar isso. Assim. Como a Luciane mencionou, eu estudei na URGS, eu acabei morando lá no centro histórico, então eu acabei conhecendo essa região que foi alagada ali perto do mercado, enfim. Mas pensando em um outro exemplo um pouco mais próximo da gente, e aí também um outro objeto de pesquisa, acho que hoje também tinha que ter colocado como objetivo dar ideias de projetos de pesquisa, que é pensar nos municípios lá no Vale do Jequitinhonha que estão aumentando a produção do Vale do Lítio. Então, a gente tem essa nova, né, atividade econômica que está sendo explorada ali, principalmente no município de Araçuaí, de Itinga, que a gente também vai ter esses desenhos de determinadas populações, né? Então, por exemplo, aqui essa é uma das empresas que estão explorando o lítio na região. Então, conhecer, por exemplo, quais são os efeitos, né, dessa atividade econômica para esses domicílios, deixa eu escolher só os domicílios particulares aqui. Então, tudo isso aqui, na verdade, tem uma população residindo nesses domicílios. Então, conhecer quais são os impactos dessa nova atividade econômica que começou a ser intensificada aqui também é um objeto interessante de pesquisa, e aqui a gente tem todos os pontinhos desses domicílios. E aí outras informações, como, por exemplo, de populações que vivem, né, são ribeirinhas, assim, que vivem ao longo do rio. Então, tem um campo amplo aqui de investigação disso. Bom, isso é o censo, tá? Então, nesse momento é o que a gente tem até então disponível. Essas informações, elas todas podem ser extraídas daqui, né? A gente pode continuar as imagens, ir para tabelas, ir para um próprio sistema que o IBGE tem de apresentação das informações geográficas. Mas quando a gente tem as tabelas em si,
o IBGE tem o que a gente chama de Sidra, que é esse sistema de tabelas, esse banco de tabelas que ele tem. E aí lá fica, principalmente aqui em específico do censo, o caminho é em pesquisas, população, censo demográfico. E aí aqui, né, a última divulgação que a gente teve, que é de alfabetização, é a que está com destaque aqui agora. E aqui você monta, na verdade, as suas tabelas. Então, eu escolhi ali, por exemplo, da população de pessoas, né, de 15 anos ou mais, total e alfabetizadas. Então, eu poderia pegar, na verdade, esse percentual, conhecer quem são, né, as não alfabetizadas, poderia abrir isso por sexo, por raça ou cor, por faixa etária, escolher ali as unidades da federação e, literalmente, arrastar e montar ali a sua tabela. E aí, consequentemente, você pode visualizar essas informações ou fazer o download aqui. Eu já deixei pronto, na verdade, um exemplo da comparação da taxa de analfabetismo para Brasil e Minas aqui, abrindo isso por sexo, tá? Então, o Sidra é uma outra fonte, e aí, especificamente, para extrair essas informações, também é bem útil. Então, caminhando um pouco para as estatísticas econômicas, a gente vai ter aqui, e aí eu vou fazer propaganda de novo da Fundação João Pinheiro. Então, no site da Fundação, a gente iria na fjp.mg.gov.br. Aqui a gente tem uma série, né, de produtos em si, mas o caminho ideal para encontrar as informações. E aqui eu vou falar das informações econômicas para Minas Gerais, então das estatísticas econômicas. Está dentro de publicações. E a gente iria, na verdade, em dois tópicos que eu vou mostrar para vocês, que é o de contas regionais e o de análise de insumo-produto. Na parte de produto interno bruto, a gente vai ter as informações do PIB. Então, como é que funciona essa área? As informações do PIB, elas são coordenadas, né, consistentes com o IBGE, então a Fundação trabalha junto com o IBGE, então tudo que o IBGE produz, os nossos totais, na verdade, batem com o do IBGE. Só que pensando um pouco naquela questão da oportunidade da informação, as estatísticas econômicas elas têm um tempo, na verdade, de maturação das pesquisas amostrais que são realizadas em cada um dos tipos de indústrias que a gente tem, indústria, serviços, das atividades econômicas que a gente tem. E com isso, gera, na verdade, um gap de 2 anos da informação de PIB. Então, a gente sempre vai ter 2 anos de atraso da informação referente àquele momento que ela aconteceu. Isso tanto para o PIB do Estado, quanto para o PIB dos municípios. Consequentemente, o que é feito, na verdade, pelo próprio IBGE e também pela Fundação João Pinheiro, é produzir uma estatística que, na verdade, é uma preliminar trimestral. Tá? Então, existe o PIB trimestral que o Brasil calcula, e a Fundação, com uma metodologia própria, calcula também esse PIB trimestral, e aí você tem uma informação mais recente. Então, se a gente for aqui nos informativos de 2024, e aí eles fazem, né, essas análises também por regiões, aquilo que eu destaquei para vocês, dessa necessidade, né, de conhecer as regiões de Minas, porque tem realidades completamente distintas. Mas indo num desses informativos gerais, a gente tem, por exemplo, agora em junho, a última informação disponível é do quarto trimestre de 2023, em que, por exemplo, a gente vai ter o dado lá que o PIB de Minas Gerais, no ano de 2023, cresceu 3,1%, né, e o do Brasil ali cresceu 2,9%, um pouquinho ali acima. Então, essas informações elas também estão desagregadas por atividades econômicas, então é um outro dado bastante interessante para a gente. E a gente tem o valor nominal disso também, tá? E aí aqui a equipe vai traçando, na verdade, essas análises. E, claro, eu preciso dar o crédito aqui, que a gente também né, da PUC, na verdade, a equipe que coordena isso é o nosso querido professor Raimundo, que está lá com essa equipe fazendo esse trabalho que é bastante interessante. Tá? Além disso, né, a gente aprende lá na contabilidade nacional que a gente tem uma outra representação da economia, que são as tabelas de recursos e usos, e para a gente entender um pouco das relações entre os setores, a gente acaba produzindo também uma matriz insumo-produto. Minas vai fazer isso, e esse é um trabalho assim hercúleo, porque você precisa de um conjunto amplo de informações para fechar tudo isso.
Aqui a gente precisa do equilíbrio, então, para fechar realmente essas diferentes fontes é algo bastante desafiador. E a gente tem essas informações, que são informações estruturais, né? Mas o último dado disponível para ele é de 2019, antes ali da pandemia. E, além disso, desagrega matrizes e subprodutos por regiões intermediárias, que eu vou mostrar aqui nessa última guia. Tem, na verdade, as informações para fazer o download em Excel, tá? Então, tem essas informações aqui. Eu esqueci de dizer sobre a parte do PIB, mas logo abaixo dos informativos existe a base de dados. E todos esses dados que eu mostrei para vocês ali do quarto trimestre de 2023 estão aqui disponíveis. E, na verdade, se eu não me engano, na semana que vem ou na outra, tem a divulgação do primeiro trimestre de 2024, tá? Só para ser honesto, não está tão distante a próxima divulgação, não. Então, vamos ter um dado novo aí bem em breve. Então, só para voltar aqui, porque essas análises de matrizes de um produto, elas podem ser úteis ali para você fazer estudos de cadeia, estudos de impactos, e abrir isso ainda por regiões é algo bastante interessante aí para pesquisa, tá? E aí eu fecho, então, esse meu bloquinho aqui das estatísticas econômicas. Então, voltando um pouco agora nas estatísticas sociais, eu vou mostrar para vocês um outro produto, na verdade, da Fundação João Pinheiro, que é o IMRS. O IMRS é um índice mineiro de responsabilidade social, é isso que significa. Ele é produzido, na verdade, a cada 2 anos. O objetivo desse índice é mensurar ali os planos e as ações do Estado, na verdade, num recorte para município. Então, é produzido ali um ranking, analisando dimensões como saúde, educação, segurança pública, vulnerabilidade e meio ambiente, saneamento. Então, essas são as dimensões dentro desse índice. Só que a gente não tem só o índice disponível. Esse IMRS, essa plataforma aqui, na verdade, você pode consultar diversas informações por municípios anuais, tá? Então, quando a gente vai aqui em consultas, e aí a gente poderia escolher qualquer um, eu vou em indicador aqui agora, a gente vai ter diferentes áreas, que são aqui, por exemplo, saúde, e a gente vai ter, né, vários indicadores dentro dessa subdimensão aqui, que é de estado da saúde. A gente teria ali atenção básica, a cobertura vacinal que eu mencionei para vocês, atendimento médico hospitalar, poderia ir na área da educação, então vai ter lá as informações, por exemplo, da taxa de analfabetismo, mas agora para municípios, a parte de segurança pública, com a questão da criminalidade, taxas de crimes violentos, número ali de ocorrências de tipos de homicídio, de roubo, de entorpecente, estupro, a parte da assistência social, que vai ter ali as questões, principalmente dados do CAD único em si, atendimento também, número de CRAS, qual que é essa cobertura ali do Bolsa Família, então dos benefícios ali também vai estar coberta. Saneamento, né, uma outra área que a gente também já viu um pouquinho ali que saiu dados do censo, também está disponível. E quando eu faço esse download dessa informação, e aí eu vou entrar em meio ambiente aqui, e aí tem essas outras áreas, tá? Cultura, esporte e lazer, a parte de renda, emprego que está aqui, na verdade, então aquela parte do PIB também é possível extrair aqui por dado municipal, finanças e gestão. A maneira como a gente extrai essa informação, a gente simplesmente seleciona, né, aqui o indicador e a gente acaba escolhendo ali quais os municípios que a gente quer, que eu vou escolher todos. Selecione o ano que está disponível essa informação. Está vendo que o ano do PIB está disponível até do ano de 2021. E ele vai sair aqui, na verdade, visualizando o dado, e você pode fazer o download dessa informação, entender quais são as características desses dados. Aqui está tudo disponível. Em breve, essa plataforma, na verdade, ela vai ser retirada esse nome em si, porque, como vocês entenderam, ela tem uma gama de informações e aí se mistura, na verdade, com a ideia do índice, tá? Mas em breve a gente vai mudar esse nome. Aí, achar que pode ser me peça para aí. Ok, a Siri me disse alguma coisa aqui. Aí eu estou dizendo assim, a gente, que isso aqui é de responsabilidade da minha equipe lá, da coordenação de indicadores sociais. Só para dizer um pouco mais, e aí para ir caminhando para o fim da minha fala aqui, desses indicadores, dessas bases, a gente também tem o Atlas do Desenvolvimento Humano,
que é bastante similar a esse processo de consulta ali dentro. Aqui a fundação ela é responsável pelo cálculo desses indicadores que estão aqui dentro, o IPEA é responsável por essa plataforma em si. E aqui a gente pode fazer esse mesmo sistema de consultas, selecionando ali, na verdade, estados e municípios. Por exemplo, eu vou escolher aqui só Minas Gerais em si. Vou avançar e posso escolher diferentes áreas. Então, a gente tem a parte de desenvolvimento humano em si, que até então a gente tem disponível só até 2010, mas em breve a gente vai ter 2022. Para o caso, na verdade, de unidades da federação, a gente calcula o IDH para anos intercensitários, no produto que a gente chama de radar IDHM, que aí a gente tem uma leve ideia de como é que está indo, para onde está indo o IDHM. E a gente teve, em 2019, essa iniciativa de inserir os indicadores que são próximos das ODS. Então, aqui nessa plataforma, temos também outros indicadores que estão linkados ali com as ODS. Então, a gente acabou entrando com alguns registros administrativos aqui, como o SNIS, que também está em processo de atualização. Então, esses dados também em breve vão ser atualizados aqui, que a gente já tem mais dados mais novos do que esses aqui. E só para fechar, então, para o meu último bloco, né? Então, caminhei ali pelos demográficos, econômicos, sociais. Eu vou fechar com essa base, poderia escolher várias outras, mas é uma base que eu já acompanho há algum tempo, que é a do Map Biomas, que é uma base que fornece, na verdade, cobertura de uso do solo do Brasil como um todo, e tem uma série temporal desde 1985 até 2023, aqui, por exemplo, do Map Biomas Fogo. E eles começaram a fazer várias iniciativas. Então, primeiro eles começaram realmente só produzindo, assim, qual que era essa evolução dessa cobertura. Então, assim, se ali era uma vegetação e agora passou a ser voltado para uma atividade da agropecuária. Então, isso está tudo mapeado ali. Então, é uma informação bastante riquíssima dessas transições em si. E tem focado agora nesses recortes mais específicos, como aqui da mineração, impacto do fogo, isso que eu mencionei para vocês do desmatamento, dessas transições, aqui, por exemplo, de redução de superfície de água, e avançando também para outros países nessa iniciativa. Esses dados aqui, a gente pode visualizá-los, na verdade, acessando a própria plataforma deles. Então, tem a plataforma de uso e cobertura, que aqui a gente vai ter essa visualização. Então, por exemplo, está mostrando quais são essas. Aqui é a quantidade de classes que eles vão abrindo nesses dados, tá? Da mesma forma, posso fazer esses recortes aqui, abrir isso para município. E aí eu gosto muito desse dado de transição, e principalmente essas transições de que eram coberturas florestais e não florestais e passaram a ser áreas que é agro ou áreas não vegetadas, tá? Então, e aí a gente pode pegar esse dado desde 1985 e visualizar como isso está acontecendo agora, tá? É um dado bastante interessante também da área ambiental que a gente tem. Para visualizar os dados em si, o caminho mesmo é fazer o download deles. Aqui na área de downloads, a gente vai em estatísticas, e aqui a gente tem Excel, que é em biomas e estados, então a gente faz o download deles, ou a gente pode pegar isso por municípios, tá? E aí municípios está aqui disponível de 85 a 2022. Então, no download aqui em áreas, na verdade, de todas essas classificações aqui da cobertura e das transições. Então, os dois dados estão juntos aqui. Tá? Era isso que eu queria trazer para vocês. Na verdade, eu tive que elencar algumas que eu achei principais ou que têm informações mais novas, mais recentes, para vocês conhecerem assim um pouco esse campo, né, da produção das estatísticas e pensar também nesses usos que vocês podem fazer aí no campo de pesquisa. É isso. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Caio pela exposição clara, didática. Eu acho que, sem dúvida, agradou todo mundo. E eu gostaria de ver se alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer algum comentário. Professora Luciane, eu posso começar? Ei, professor, fica à vontade. Tá bom.
Em primeiro lugar, parabéns ao Caio pela bela fala, tecnologia aplicada aí na área social, urbana, demográfica, econômica, fiscal. E eu gostaria de saber, Caio, hoje a gente trabalha muito com indicadores de desempenho, tá? Indicadores quantitativos, qualitativos de impacto, principalmente nos entes municipais, né, para fins de acompanhamento dos programas que atendem a sociedade. Você, como técnico da Fundação João Pinheiro, com certeza deve ter dado alguma assessoria a esses técnicos municipais, né? Eu pergunto, essa tecnologia que você apresenta aí serviria para a gente fazer uma avaliação e acompanhamento do planejamento plurianual, principalmente dos municípios? Boa noite, Amaro. Obrigado pela pergunta. Sim, sem dúvida, né? As nossas experiências dentro da Fundação, a gente tem, na verdade, esse campo do lado da produção das estatísticas, que é onde eu estou ali, e a gente tem exatamente o campo também das políticas públicas, da diretoria de políticas públicas, que trabalha exatamente com monitoramento e avaliação de políticas. E nesse campo, né? Então, assim, o dado, na verdade, e a gente também, esse poderia ser um outro desenho que eu poderia ter mostrado aqui para vocês, do uso dessas informações em diferentes etapas de uma política pública. Então, desde a análise, e aqui eu acho que, sem dúvida, a minha exposição, ela foi muito focada nos indicadores que vão estar muito mais relacionados à criação de um diagnóstico, né? Que é um primeiro etapa ali que você está fazendo para tentar entender um problema público. Mas em termos do acompanhamento da política em si, e aí isso é muito específico para o tipo de política, né? Então, se você tem o interesse, na verdade, de tentar acompanhar alguma população em específico, você pode fazer recortes para tentar captar essas informações. Isso vai depender muito da política, sabe? E a gente tem essas experiências, por exemplo, atualmente eu tenho uma orientanda que está pesquisando, na verdade, sobre o desempenho de um setor específico, sabe? E aí, na verdade, não é uma política em si, mas tentar construir um índice de gestão dentro de uma subsecretaria, para conhecer e acompanhar qual que é o desempenho quais são as atividades que eles deveriam fazer ali. E aí é esse raciocínio que a gente faz. Esse indicador que a gente vai escolher ali, ele está calculando, primeiro, se ele é só realmente um indicador de acompanhamento, ele se é realmente um indicador que vai estar captando ali o impacto ou o resultado em si, e refletindo principalmente, é o que a gente mais auxilia, nessas regras de cálculo em si, em pensar como calcular esses indicadores, como sistematizar esses indicadores e pensar na qualidade dessa informação também. E se é uma informação perene. Então, tem algumas outras metodologias também que a gente vai elencar, como quais são, né, os requisitos básicos que o indicador precisa ter. A gente tem um rol, na verdade, de checks, né? Porque quando a gente fala assim, eu quero um dado com qualidade, mas o que efetivamente é uma qualidade? A gente sistematizar esse conceito que é um pouco abstrato, a gente acaba colocando alguns requisitos que precisam preencher e aí assim a gente classifica se tem uma qualidade ou não. Então tem diversos critérios que a gente pode utilizar, mas a escolha efetivamente de um indicador para responder determinada política, isso vai ser muito dependendo de qual é essa política, sabe? Mas eu acho que assim, tudo isso que eu mostrei aqui, ele tem esse potencial, desde que ele realmente consiga responder de qual é esse indicador linkado com a sua meta que você tem dentro do seu programa e dentro das ações que você está fazendo daquilo também. Então tem uma linha ali que é possível seguir sim, viu, Amaro? Muito obrigado, viu? E parabéns mais uma vez. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, um comentário? Oi, Luciane. Oi, Edio, fica à vontade. Eu tive de trocar aqui de dispositivo. Ainda bem que foi no finalzinho. Meu computador, ele quis boicotar aqui a minha audiência. Mas, Caio, parabéns, viu?
muito didática, muito esclarecedora a sua exposição. Eu tenho menos uma pergunta e mais uma curiosidade que acabou sendo, quer dizer, ela já existe, mas ela acabou sendo avivada pela sua apresentação. Em 2023, o IBGE realizou na cidade de Niterói um estudo inicial sobre a população em situação de rua, como uma espécie de laboratório para a constituição de um levantamento nacional, que há de ser inédito, né? Sobre pessoas em situação de rua nas cidades brasileiras. Você sabe dizer se esse trabalho avançou? Né? Eu estive no semestre, eu digo por que disso, assim, porque a gente fez um trabalho no semestre passado, assim, com alunos também da economia, colegas, de participar de uma roda de conversa sobre trabalho e renda com pessoas em situação de rua e líderes também desse movimento, a pastoral, né, universitária, o pessoal do direito, que começou essa coisa toda, né, ali no TJMG. E foi uma experiência muito, muito rica para mim, acho que para todos os que estiveram lá. E uma coisa que foi muito assim especial assim nessa conversa toda foi perceber a dificuldade que essas pessoas têm de estar nas estatísticas, sabe? Assim, então, a região metropolitana de Belo Horizonte fez com o UFMG um levantamento também inicial, mas já bem abrangente, parece que com dados de 2022, que o levantamento foi em 2022, mas a divulgação também não foi completa, não sei nem se já tem esse acesso, eu não sei se você tem conhecimento a respeito especificamente, né, disso, mas não estou querendo te jogar nenhuma batata Não, quente, não, mas é porque é o seu universo, né, sim. e eu ando muito interessado nisso. Não, não, de forma alguma. O que eu posso dizer sobre isso, assim, na verdade, dessa experiência de Niterói em si, eu até assisti uma apresentação do IBGE que ele falou sobre essas iniciativas, mas em termos da produção dessa estatística é algo completamente novo para o IBGE em si, porque o IBGE ele é acostumado em fazer censo e você precisa ter efetivamente aquele domicílio ali delimitado. Então, por exemplo, se você está passando numa rua e você tem algo que é uma cabana e que está coberto ali, aquilo é classificado como domicílio, ele vai investigar aquela pessoa. Agora, uma pessoa que não está com essas características, ela não é investigada ao longo do censo. Essa é uma falha, né, do censo demográfico que a gente tem, que é não mensurar essa população. E o desafio que existe para mensurar isso, né, tentar contabilizar essas pessoas, é essa questão de ser itinerante, né? Então, a pessoa pode ter alguma dupla contagem, ou até mesmo em um censo em si, alguma família pode mencionar aquela pessoa, mesmo que ela não esteja residindo. Então, é algo completamente novo em termos de metodologia sobre isso. Então, eu entendo que, com certeza, o IBGE ainda vai passar por um processo, porque o IBGE é cobrado, isso sem dúvida é cobrado para produzir esse tipo de informação, mas ainda vai demandar muito tempo para tentar efetivamente sedimentar uma metodologia que consiga fazer isso. Existem determinadas formas, né, de, como, por exemplo, usar outros tipos de amostragem em si, amostragem de bola de neve, que vai indicando qual pessoa onde é que ela está e tal. E a gente acabou, por exemplo, com essas experiências de efetivamente mensurar tudo, né, colocando pontos em si, mapeando efetivamente essas pessoas e trabalhando com pareamento, né? Então, se em um determinado momento eu já entrei com aquela pessoa, eu saber que eu não vou entrar com aquela pessoa novamente. Então, tem técnicas para isso, mas eu acredito que ainda vai demorar um pouco o próprio instituto dar uma resposta sobre isso. Pode acontecer, na verdade, experimentos como esses, né, isolados, mas o IBGE tem muito essa ideia também de tudo que for fazer sempre tem que fazer para o Brasil como um todo. Então é uma outra visão em si, né? Mas por enquanto eu acho que sem dúvida as iniciativas que a gente acaba visualizando em determinados municípios, como de Belo Horizonte também, a gente tem umas outras iniciativas que o próprio IPEA também já fez. Tem um outro grupo lá dentro do IPEA que também estuda isso, teve um seminário recente sobre isso também. Então, tem algumas iniciativas aí, mas o que eu tenho de conhecimento sobre essa discussão é isso, assim, sabe, Ed? Ótimo, legal. Obrigado, viu, Caio? Um assunto no qual assim eu estou especialmente de olho, assim, para o qual eu fiquei particularmente antenado, né? Então, quando você tiver novidades a respeito, certamente Pode você vai deixar. saber delas antes de mim. Eu quero muito acompanhar. Perfeito.
Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, um comentário? Bom, então eu acho que nós podemos finalizar. Eu gostaria de te agradecer, Caio, por ter aceitado esse convite, de falar um pouco da sua experiência e do seu conhecimento sobre as estatísticas. Eu acho que foi excelente, né? Eu acho que nós podemos repetir esse tema com outras estatísticas, né? Eu acho que foi muito bom mesmo. Eu acho que a forma com que você apresentou, bem clara, bem didática, né? E isso nos faz pensar também sobre problemas, né? E fontes de informações relevantes para nós, não só da economia, mas de todo o ICEG, né? E eu acho que isso tem muita coisa ainda que a gente pode explorar, né? É bom que a gente veja o tanto de informações que a gente tem para se debruçar sobre elas, né? E eu gostaria de te agradecer novamente por isso. Foi ótimo, realmente, sua apresentação. Acho que enriqueceu muito para todos nós, né? Foi muito enriquecedora. Eu que agradeço o convite, Luciane. E sem dúvida deixar, porque assim, né, como eu tive que elencar algumas coisas aqui, mas existem várias outras discussões que poderiam ser aprofundadas, e também deixar, né, em aberto essa ponte com a própria Fundação João Pinheiro, que eu tenho uma equipe lá incrível, na verdade, essa produção desses dados ali. E sem dúvida, quando sair, por exemplo, o novo IMRS no final do ano, essa nova plataforma que a gente vai lançar, o próprio IDHM, né? Que aí a gente já está falando do principal indicador que a gente tem ali de desenvolvimento humano, que baliza diversas políticas do Brasil como um todo, para todos os municípios. Então, sem dúvida, a gente pode compartilhar essas informações aqui com você. Ótimo. Então, eu acho que a gente pode encerrar, né, o papo com o ICEG de hoje. Mas alguém tem algum comentário, alguma observação? O nosso palestrante poderia deixar o contato dele, por gentileza, no site? Vou colocar aqui. Meu e-mail da Fundação João Pinheiro. caio.goncalves@fjp.mg.gov.br. Muito obrigado. Ótimo. Então, boa noite a todos. A gente fica por aqui, então. Tchauzinho. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado Tchau. mais uma vez. Obrigado, Luciane. Obrigada, Ed. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Ana.